Bom dia a todos e a todas. Então, hoje vamos conversar um pouco sobre atenção básica e saúde mental, ou a saúde mental na atenção básica. Então, antes da gente entrar na saúde mental, na atenção básica, a gente precisa pensar um pouquinho sobre a reforma psiquiátrica e dois modelos, né? O modelo manicomial e o antimanicomial, para a gente poder fazer uma diferenciação. Então, no modelo do manicômio, a gente tem o isolamento como estratégia de conhecimento, né? Sendo que as pessoas eram isoladas para que pudessem conhecer melhor a patologia delas, assim se entendia, né? Como acontece muito comumente isso em física, que se isola as partículas, enfim, para poder estudar melhor, ou na botânica, né? Que se isola os espécimes vegetais, controlando todas as variáveis para que, desse modo, pensava que se entenderia melhor, né? A lógica, então, no manicômio é a lógica asilar. As pessoas ficam asiladas em seus ambientes, né? Dentro de um recinto, não podendo sair e submetido a aquele controle, como eu falei antes, né? O controle de todas as variáveis possíveis, porque desse modo se entendia, então, Pinel entendia que o isolamento era uma prática terapêutica também, né? Para que pudesse se fazer uma ortopedia do comportamento. O comportamento, então, ficaria adequado de acordo com determinadas normas, né? Então, essa era a prática terapêutica que se entendia e que se entende dentro de um manicômio. Já no modelo antimanicomial, a gente vai ter o território como fonte de conhecimento, né? É no próprio território onde as pessoas vivem que a gente pode conhecer elas, né? E não em um ambiente isolado. O cuidado é feito em liberdade e não mais de uma maneira asilar, né? Usando a base comunitária para isso. E o território e a liberdade, então, são práticas terapêuticas, né? Diferentemente do que acontecia antes com o manicômio, não se entende que o isolamento seja uma forma de tratamento, né? Uma forma terapêutica. Antes, pelo contrário, né? As pessoas têm a tendência de enlouquecer mais nesses ambientes fechados do que no seu próprio território. Quais são os objetivos, então, da reforma psiquiátrica? Construção de cidadania dos usuários, que se possa aumentar o nível de autonomia, reabilitação psicossocial, reconhecimento de outras subjetividades como possibilidades e destinos, né? Então, não existe um único modo da pessoa se subjetivar ou de ser estar no mundo, né? Existem variados modos e isso causa, então, de que a gente pode respeitar e conviver com o diferente. E é muito pautado em cima dos direitos humanos, então, né? A reforma psiquiátrica se pauta em cima dos direitos humanos para que ela possa, de fato, se efetivar. Então, saúde mental e saúde da família, né? Para a gente começar a entrar, então, no âmbito depois dessa introdução, no âmbito da atenção básica, né? Das unidades de saúde, da estratégia da família. Na ECF, os usuários, eles conhecem os profissionais pelo nome, né? O que facilita muito a criação de vínculo. E isso, além de ser a aproximação ser facilitada, né? A frequência dos atendimentos também, tu tem uma possibilidade de maior frequência de atendimento, ou porque os agentes comunitários vão na casa dos usuários, ou porque há uma visita da equipe técnica, né, os técnicos de enfermagem, enfermeiro, médico, que vai na casa dos usuários, ou aonde eles estão, né, e isso então facilita essa proximidade, esse encontro com esses usuários, né, possibilitando uma maior criação de vínculo. Os usuários, então, por sua vez, depositam sobre os profissionais variadas formas de amor, ódio, esperança, o que chamamos de transferências, sendo que essas devem ser usadas como recursos terapêuticos. Então, como tem muita proximidade e uma alta frequência de contato, né, uma coisa puxa a outra, na verdade, né? A proximidade da unidade de saúde à casa das pessoas faz com que as pessoas possam frequentar
com maior frequência essa unidade. Isso faz com que a possibilidade de criação de vínculos e a relação fique mais estreita entre a equipe, né, da unidade com esse usuário, né? E, inclusive, a equipe consegue conhecer particularidades desse usuário que outras equipes talvez não consigam, ou com maior distância, com menos frequência, não conseguiriam fazer. Isso começa a mostrar para a gente a importância que tem a atenção básica no cuidado em saúde mental, né? Onde o cuidado de saúde mental ele não fica restrito aos CAPs, por exemplo, né? Mas na atenção básica se pode, então, ter um cuidado de muita qualidade com esse usuário, né? Um compartilhamento de cuidado, mesmo que nos casos dos usuários que frequentam CAPs, eles não deixam de ser usuários da atenção básica. E a atenção básica pode prestar um cuidado de excelência para esses usuários. Então, antigamente, os diagnósticos não levavam em consideração a história do sujeito, né? Se a gente for voltar lá no primeiro slide, onde eu falava que o isolamento era reconhecido como o conhecimento, né? E a gente pode pegar o conto do Machado de Assis, o alienista, né? Que o alienista acaba fazendo isso, isolando os loucos dentro da Casa Verde. Isso eu não considero a história da pessoa, porque não me importa o que ela vai me contar, né? Porque eu vou usar só da minha observação. Então, os diagnósticos não levam em consideração a história. O grupo familiar pouco importava, porque a pessoa estava isolada. Os interlocutores, os únicos interlocutores que é possível dentro do manicômio ou de uma lógica manicomial é quem está atendendo e o usuário, né? Não consegue se abrir e poder pensar quem são esses outros interlocutores que estão influenciando. Também não se levava em consideração as teorias a respeito do sofrimento que o próprio usuário tem, né? As únicas teorias valorizadas seriam as teorias ditas científicas ou técnicas, e não as teorias que o usuário pode construir a respeito do seu sofrimento, né? Muito menos, então, as potencialidades subjetivas, né, de cada sujeito dentro das suas limitações. Vejam bem, quando eu falo em limitação, eu estou falando de limitação que todos nós temos, né? Ninguém pode tudo, né? Não tem limitação alguma. Me vem à mente agora, para poder pensar nisso, dessas diferenças, no canto, né? Classicamente as vozes eram classificadas, as vozes masculinas, né? Para pegar um exemplo, de baixo, barítono e tenor. O que significa? Significa que cada uma dessa classificação vocal alcança até determinado tom, não consegue passar além disso. Isso faz com que eles são diferentes, mas nenhuma voz é pior ou melhor que a outra ou deve ser eliminada. Quando eu falo de valorizar as potencialidades subjetivas, é poder pensar nessa diferença, né? E, obviamente, né, que numa lógica manicomial, que não seja de saúde mental, não tem possibilidade nenhuma de autonomia, né, do usuário poder escolher a forma de tratamento que ele quer. Isso tudo discutido com a equipe técnica, mas é levado em consideração o modo de tratamento que o usuário quer, valorizando essa autonomia. Então, né, se em algum momento o cuidado precisa ser mais acirrado, e a gente poderia dar um exemplo de alguém que em um determinado momento, para pegar, não vou nem pegar uma cronicidade de saúde mental, vou pegar algo fisiológico para a gente, que fica mais fácil de exemplificar. Alguém que usa fraldas, que a gente precisa trocar a fralda dessa pessoa e a gente vai desenvolvendo que ele consiga fazer esse cuidado sozinho até ele poder parar de usar fralda, ou que depois ele faça, mesmo que seja uma coisa permanente, que ele possa trocar a fralda dele, isso é uma perspectiva de desenvolver autonomia, né? Ou até curativos que a própria família possa fazer, que o próprio usuário possa se cuidar, enfim, fazer os seus curativos. Isso é criação de autonomia e não dependência total dos profissionais.
Numa lógica que não valoriza a saúde mental, o usuário com algum tipo de transtorno, o que vai acontecer? Ele vai ser completamente, se ele não estiver dentro de uma instituição, ele vai ficar restrito aos cuidados e à determinação das equipes de saúde. E isso é uma lógica manicomial, porque hoje a gente não tem mais, aliás, a princípio não temos mais manicômios como na época de Barbacena, né, com todas as torturas, ou quem já assistiu e indico também o filme O Bicho de Sete Cabeças, a gente não tem mais instituições como aquela, mas existe uma lógica manicomial operando onde a gente não faz um diagnóstico sem considerar esses tópicos que eu estou colocando, e talvez possa ser que tenha mais tópicos além desses, né, mas pelo menos para mim esses são os centrais. Então, a constituição de um sujeito depende dos fatores psíquicos, biológicos e culturais, e não só de um desses, né? Culturais a gente pode ler sociais também, né? Porque o CAPS a gente fala que ele é um centro de atenção psicossocial, né? Mas a cultura dele influencia, né? Por isso a gente tem que ter um cuidado, porque cuidar, tratar de um usuário protestante é diferente de um bandista e que será diferente de um muçulmano. Tem particularidades, se a gente tomar a religião, eu botei a religião aqui como exemplo, mas se a gente pegar a religião como matriz cultural, são diferentes os modos de abordagem, o que as pessoas pensam, como que eles montam as suas teorias de sofrimento, e isso deve ser levado em consideração, porque isso constitui o sujeito. Ainda mais tratando em saúde mental, né? Para poder dar um exemplo, um bandista que talvez saia fora de si e que um cético, um ateu, possa considerar isso como um surto psicótico, se esse surto psicótico for dentro da terreira ou em momentos que ele tem contato com a divindade dele, isso não é um problema de saúde. Né? É para quem enxerga, mas não para ele. Antes, pelo contrário, é o que organiza ele. Então, poder valorizar isso, ter esse conhecimento é de fundamental importância no cuidado dos usuários. Então, gente, não se trata de abandonar os conhecimentos técnicos, né? Porque talvez, em uma leitura apressada, a gente possa pensar que, então a gente abandona tudo que for técnico, tudo que for científico ou todo o conhecimento que a gente acumulou nesses anos, porque nada mais disso importa, porque afinal de contas a gente vai levar em consideração as teorias que o usuário faz a respeito do seu sofrimento. A diferença que se tem, que nesse caso a relação é mais horizontalizada, né? Acho que esse é o ponto fundamental da diferença, né? Onde há um diálogo entre o profissional e o usuário. Não há um saber suposto do profissional, onde ele sabe tudo o que é melhor para o usuário, sem que isso possa ser escutado e trabalhado, né? Então, eu acho que, eu fico pensando que é por esse caminho que a gente vai traçando o cuidado desses usuários e que a gente pode chamar, e que eu chamo de tratamento, né? Porque tratamento, para mim, se pauta nisso. Então, conhecer o território, as relações dos sujeitos e essa relação que ele tem com a comunidade e os atores que estão ali, né? Como que é nesse território dele, que para a atenção básica, a princípio, fica muito mais fácil, porque ela está inserida nesse território. E quando a gente tem estratégia da família, melhor ainda, porque a gente tem agente comunitário. Isso para mostrar como os agentes comunitários, eles são fundamentais, eles são alicerces, eles são a base da estratégia da família, né? Não tem como a gente pensar estratégia da família se a gente não tiver agente comunitário, pelo menos é o meu posicionamento, né? Apesar do desmonte que vem sendo feito, né? De dizer que eles não são importantes ou que não são fundamentais, que isso pode ser algo que o município escolhe se quer ou não quer ter agente comunitário. Penso eu que eles são, de fato, fundamentais nesse reconhecimento do território e até em práticas que podemos chamar de terapêuticas junto aos usuários, né? Tem um vídeo que não vai ser possível passar,
só que eu já quero comentar com vocês, mas vai ficar gravado depois na aula e tem um link no YouTube, né, que você pode assistir, que é uma intervenção de agentes comunitários de saúde com um usuário de álcool e outras drogas na unidade de saúde, né, que eles usam o CAPS como apoio. Na verdade, o gerente do cuidado é a unidade de saúde. Quando se trabalha no território, então, é fundamental conhecer a cultura e conversar com as pessoas e seus interlocutores invisíveis, que é o que eu vinha falando, né? Conhecer e saber quem são esses interlocutores, então, que são invisíveis, que não aparecem, né? Mas que influenciam a conduta dos usuários de todo o território. Então, basicamente, a gente pode pensar em dois modelos. Lembra do manicomial, do antimanicomial? Então, nós temos o modelo hospitalocêntrico, onde a gente coloca o hospital no centro, né? O hospital fica centralizado e ele fica como sendo a maior forma de cuidado que a gente tem. Quando a gente quer cuidar de alguém, quando a gente quer tratar alguém, a gente manda para o hospital. Centraliza nesse local, né? Só que o hospital ele tem uma função, então, de contenção. O hospital serve para conter. Se a gente está falando de saúde mental, a gente fala que o hospital serviria para conter a loucura das pessoas. Conter e proteger tanto as pessoas de sua loucura como a comunidade de sua loucura. Seria essa a intenção de tu ter um modelo central no hospital, onde ele é o top, vamos pensar assim, do cuidado em saúde mental. O outro modelo que a gente tem, então, é o modelo da lógica do território, onde a gente entende que o território ele é potente para tratamento. Em se tratando de usuários de álcool e outras drogas, né, que fazem parte da saúde mental, então penso que a atenção básica tem pode ter um cuidado intenso com esses usuários, como eu falei do vídeo, né, que vocês podem assistir depois. Então, o território, a gente entende que o próprio território não precisa isolar o usuário, tirar ele do local onde que ele está para levar para um hospital ou para qualquer outro modo de internação, porque o próprio território ele pode ser terapêutico, a gente pode construir coisas no território, a gente, que eu digo, não a gente enquanto profissional, mas a gente mesmo enquanto a população, e os profissionais podem ajudar nisso, ambientes de proteção, né? Ambientes de cuidado, mesmo aqueles que parecem que não são e que não tenham a ver com cuidado, possam transformar nisso, porque o território ele é super potente nesse sentido. Porque o território, em vez de fazer uma contenção, ele faz uma contingência. E o que é contingência? Contingência é algo que pode dar um outro significado para aquilo que se apresenta. Enquanto a contenção, eu fico pensando em analogias para tentar transmitir aquilo que vem na minha cabeça. E a analogia, a imagem que me veio agora é a contenção como uma barragem, né? Uma barragem num rio. Tu faz a barragem, tu constrói ela e ela vai conter a água. Do lado de lá da barragem fica a água, do lado de cá fica seco, né? Seca-se o leito do rio e não tem água. De um lado tem água represada, do outro lado não tem. Só que a gente tem um problema. Se for um rio mesmo, vai chegar uma hora que ou vai transbordar por cima da barragem, vai arrebentar tudo, ou com a pressão de água, mesmo que não chegue a passar por cima, vai arrebentar essa barragem pelo excesso de pressão. A contingência é poder transformar essa água em alguma coisa. Necessariamente não precisa represar ela. Tu pode utilizar ela de outras formas. Tu pode fazer até uma barragem, mas essa barragem vai ter o intuito de transformar ela numa outra coisa ou desviar para que ela possa passar por vários caminhos. Isso é a função da contingência. Seria aquilo que o usuário nos fala e poder pensar no sofrimento dele e tentar transformar isso em alguma coisa mais leve para devolver para o usuário, poder compreender isso. Então, a contingência tem dois pressupostos. Um deles é o acolhimento e o outro é a escuta, né? Esses são as ferramentas de trabalho que a contingência nos oferece, que é o acolhimento e a escuta.
Bom, então vamos falar um pouquinho mais do que é acolhimento e escuta, apesar disso ser talvez um tema, o acolhimento ser um tema completamente batido na atenção básica e talvez até superado, mas eu acho que vale a pena a gente poder discutir e aprofundar os conceitos de acolhimento que a gente tem. Então, o acolhimento. O acolhimento é um procedimento, entretanto não pode ser encarado apenas como proforme. Porque no serviço de saúde hoje, inclusive nos CAPs, a gente tem um acolhimento como um procedimento, né? A pessoa chega para fazer um acolhimento e aí vão para uma sala e é feito esse acolhimento. Entretanto, às vezes a gente observa que em alguns locais o acolhimento é só um proforme, ele não é encarar de fato a potencialidade que ele tem. Se faz porque alguém diz que tem que fazer, então, fiz o acolhimento, mas não aprofunda esse acolhimento. Porque o acolhimento ele não é uma triagem para fazer encaminhamentos, né? E muitas vezes a gente vê triagens nas unidades, né? Ou no mesmo serviço de saúde mental. O usuário chega, a pessoa escuta e aí faz uma triagem. Tu vai para tal lugar, tu vai fazer uma consulta médica, tu vai para tal lugar, como se fosse uma triagem do serviço de urgência e emergência, né? No serviço de urgência e emergência a gente tem a triagem e faz uma classificação de risco para ver quem é atendido primeiro e quem não é. Isso é triagem, não é um acolhimento. Não que não se possa fazer uma triagem no acolhimento, mas o acolhimento é muito mais amplo que uma triagem. Porque o acolhimento é um processo, então, de resolução de problemas dentro das capacidades do profissional que está atendendo. Como o acolhimento pode ser feito por qualquer profissional, vai ser diferente os encaminhamentos, a resolução de problemas, vamos botar assim, para não confundir com encaminhar para outro setor, de um enfermeiro, de um psicólogo, de um assistente social, pelo seu núcleo de atuação, né? Então, se for algo, vou citar um exemplo, chega um usuário numa unidade de saúde e fala que se expôs ao risco de ter se contaminado por HIV ou qualquer outra doença sexualmente transmissível, né? Por ter feito sexo de maneira desprotegida. Se for um enfermeiro que está fazendo acolhimento, ele já pode fazer o teste rápido na hora. Ele não precisa esperar para fazer o teste rápido, porque ele tem habilidade para isso. Então, eu estou citando uns exemplinhos assim para a gente poder ver na prática como que isso funciona. Agora, se for um curativo, o enfermeiro pode fazer. Agora, se for um psicólogo e o que a pessoa precisa é um curativo no pé, tem toda uma outra escuta que é feito desse machucado no pé, desse sujeito que se apresentou, mas o psicólogo não pode fazer o curativo, né? Então vai solicitar para que alguém da equipe que possa fazer o curativo faça esse curativo. O acolhimento, então, também, eu acho que é algo super importante, gente, ele não possui um local específico para acontecer, né? Ele pode ser na sala de espera, no cordão da calçada, ele de fato ele é inventivo, né? Essa história do usuário chegar, ter que ter uma sala, entrar na sala, pode ser assim, mas ele não precisa ser só desse modo. A gente pode fazer um acolhimento de um usuário na frente da unidade, sentado no cordão da calçada, conversando com ele. Isso é um acolhimento, né? Ou caminhando na rua, né? Isso também é uma forma de acolhimento, de tu poder escutar esse usuário, enfim, de tentar resolver problemas. Então, o acolhimento ele se dá em qualquer espaço. A única coisa que eu chamo a atenção é para uma questão ética de sigilo, né? Talvez a pessoa começa a contar tudo de sua vida na sala de espera com um monte de gente, a gente vamos tirar ela desse contexto, uma questão de sigilo, mas não que o acolhimento não possa acontecer nesse local. O acolhimento leva em consideração os princípios do SUS, sendo a equidade o princípio de maior relevância. Equidade diferente de igualdade. Gente, assim, a gente tem uma tendência de pensar que tem que tratar todo mundo igual. E a equidade não é bem isso, né? A equidade é poder tratar diferentes os diferentes. Então, chega um usuário que é super ansioso, com síndrome do pânico. Vamos pegar isso, né? Alguém com ataque de pânico na unidade, né? Que chega super ansioso, não consegue esperar. Será que a gente não pode passar ele na frente e atender ele diferente? Chega um usuário de álcool ou outras drogas com as suas particularidades, uma pessoa em situação de rua, né? Que também tem suas particularidades de forma de atendimento. Então,
o acolhimento ele leva em consideração essas diferenças, né? Tanto na ordem de atendimento, vamos botar assim, como aquilo que a gente pode apresentar para essa pessoa, né? Como que vai ser a resolução de conflitos dela, a resolução de problemas. Então, vamos falar um pouquinho mais de acolhimento, né? Seguindo, o acolhimento, em princípio, é um encontro. Ele é um encontro de duas pessoas que estão ali para um no lugar de profissional, o outro no lugar de usuário, para tentar resolver alguma coisa, né? Aparece uma demanda, né, desses usuários. O acolhimento pressupõe uma postura ética. A relação entre o técnico e o usuário é horizontal, entretanto, é assimétrica. Eu acho isso de fundamental importância a gente poder pensar nisso. O que é uma relação horizontal? Horizontal que eu falo é numa relação de poder, né? O profissional, né, o técnico, ele não está acima do usuário e ele detém o poder e determina como esse usuário deve agir, né? Ele está num compartilhamento desse poder. Agora, a relação não é simétrica, né? Simétrica seriam duas partes iguais, ela é assimétrica, né? Ela precisa ser assimétrica, senão não há possibilidade desse encontro ser uma resolução de conflito e ser terapêutico, vamos botar assim, né? Porque quando um usuário chega alterado na unidade, eu não posso responder para ele na mesma vibração. Ele não pode bater boca comigo ou bater boca com ele, né? Porque isso me coloca assimétrico com ele, não assimétrico. E não tem possibilidade de poder escutar o que ele está me dizendo, por que ele está alterado, por que ele chegou brabo na unidade, por que ele chegou chutando tudo, né? Eu acho que o vídeo que depois vocês podem assistir, eu acho que vale muito a pena assistir, que foi uma produção das agentes comunitárias, quando eu fui tutor do Caminhos do Cuidado, de um usuário que elas atenderam na atenção básica. Eu acho que vale muito a pena para ver como que elas vão lidando com isso, sem levar isso para si. Eu vou citar um exemplo curtinho que aconteceu comigo de um usuário, vou encurtar as partes, enfim, de um usuário que eu encontro ele numa abordagem de consultório de rua e ele me xinga e ele fala um monte de coisa para mim e eu fico em silêncio e suporto. Eu faço um acolhimento, isso é contingência, porque eu tento entender o que é que ele está xingando. Quando acaba de me xingar, tudo que ele fala, acho que deu uns 3, 4 minutos, ele diz para mim o seguinte: não leva para o coração. Eu acho que esse usuário ele ensina essa postura ética que eu estou falando. Eu estava numa relação horizontal com ele, mas eu estava completamente assimétrico, porque eu não ia levar para o coração, mas ele me alerta para isso, que isso não tinha a ver comigo, mas tinha mais a ver com ele. Então, acolhimentos são compartilhamentos. Compartilhamento do quê? De saberes, angústias e invenções, né? Sempre do ponto de vista do usuário. São os saberes que circulam aquele atendimento, aquela demanda, aquela problemática que se apresentou, os saberes, inclusive, de como que aconteceu aquilo e de como que é a resolução desse problema, as angústias que estão perpassadas nisso e quais são as possíveis invenções e criatividades que se pode ter nessa resolução. E a escuta, né, gente? Então, a gente separa meio que didaticamente escuta, e eu vou falar daqui a pouco de escuta, a gente separa escuta de acolhimento, mas na verdade um não existe sem o outro, né? Porque eu preciso escutar o outro para fazer um acolhimento. E a escuta e esse compartilhamento de coisas faz uma promoção de um vínculo, porque sem vínculo, sem escuta e sem acolhimento fica difícil a gente poder trabalhar. Não só em saúde mental, mas em saúde mental eu acho que eu posso arriscar dizer que fica impossível. Então, a escuta. A escuta a gente vai muito mais além do que ouvir alguém, né? É escutar aquilo que não está dito, escutar e suspender o nosso juízo de valor, né? Porque isso é errado, porque isso não deveria ser feito desse jeito. Pode ser errado para mim, pode ser errado para você, mas necessariamente para essa pessoa não é errado. Então tem que poder escutar o que está por detrás disso, por que ela está tendo tal comportamento, por que ela está desse modo. A escuta, então,
é poder tu escutar o universo afetivo dessa pessoa, de quem está sendo escutado, como esse sujeito se afeta com seus próprios afetos, se atentar e escuta para isso, e isso aparece no discurso, isso aparece no comportamento. Escutar então o imaginário aqui a gente pode entender como fantasia. Sabe o usuário quando ele aumenta um ponto da coisa? Isso é uma fantasia, só que para ele isso é uma realidade, a gente tem que saber que isso faz parte da história dele, mas a gente tem que saber também que isso está passando uma fantasia, e a fantasia muitas vezes faz as pessoas sofrerem muito por uma fantasia, por algo que não é real, mas temos que escutar isso, a escuta faz parte, a escuta engloba a gente poder escutar esse imaginário, e escutar o cognitivo, que é conjunto de pensamentos, né? Que é como a pessoa entende o mundo, quais são os saberes populares que ela tem, né? O que ela aprendeu da avó, da mãe, do pai, do avô, qual é acho que eu posso chamar de cultura dessa família, né? Por que eles agem dessa forma, poder entender isso. Então, compreender todo esse compreendimento é o que é a função da escuta, quando a gente pensa em escuta. Compreender que são atitudes e comportamentos, né? Por meio da fala do outro, né? Se não for pelo meio, se não é aquilo que o outro me diz, eu não tenho como compreender de fato as atitudes e os comportamentos, né? Cada pessoa então constrói sua própria teoria, como eu já vinha falando, de explicação para o seu adoecimento ou sofrimento. Né? As pessoas criam teorias para tentar explicar e dar sentido para isso. Se essa teoria for algo que leva a pessoa a sofrer mais, a gente vai identificando isso no discurso dela, a gente começa uma construção, um processo de desconstrução dessa que seria uma fantasia, que era do imaginário que eu estava falando logo acima. Né? Mas se essa teoria organiza ela, então não precisa desconstruir tudo. O projeto terapêutico singular é a possibilidade de construção a partir da escuta. Então, esse calhamaço de coisa que tem aí vai resultar na gente poder construir para esse usuário um projeto terapêutico que sirva para ele. Só que para isso eu preciso escutar. Né, gente? Sem escuta, sem escutar, sem eu compreender que existe um universo afetivo, um universo imaginário, cognitivo, que esse usuário, que esse sujeito é formado por processos biológicos, culturais, psicológicos, sociais e até espirituais, religiosos, a gente pode botar, que faz parte da cultura, não tem possibilidade de construir um projeto terapêutico. E o projeto terapêutico também ele tem por pressuposto que ele não tem receita. Porque se fosse só um projeto terapêutico, a gente poderia pensar que ele pode estar pronto, mas como ele é singular também, não tem possibilidade de ele estar pronto, porque eu preciso primeiro escutar. Então, atravessado pela compreensão das atitudes e comportamentos e nas teorias que cada um pode fazer a seu próprio respeito, é que a gente pode pensar nesse PTS. Levando em consideração o nosso saber também, né? O saber técnico, enfim, de quem está atendendo. A escuta, então, gente, ela é mediadora do diálogo, porque não tem diálogo se os dois falarem, né? Alguém precisa escutar, né? Isso pode parecer super raso, super óbvio, mas eu acho que é importante ser dito. E isso tudo faz um retorno para a gente poder pensar que a escuta está dentro do acolhimento, ou ela faz parte de um acolhimento. Não há acolhimento se a gente não poder fazer esse processo de escuta. E a resolução de problemas que a gente está precisando de acolhimento pode ser entendido como a construção de um projeto terapêutico singular. Então, gente, acolhimento, escuta e vínculo, eles são algo circular. Não tem como saber onde começa qual que é a potência deles, como que um articula o outro, né? No momento que tu tem acolhimento porque tu escutou. Se tu escutou, tu vai criando vínculo por causa do acolhimento, o acolhimento cria vínculo, o vínculo cria acolhimento e assim vai indo num processo de retroalimentação, de alimentação circular, e isso é uma coisa praticamente infinita. Então, gente, para a gente poder falar um pouquinho, e eu já tô acabando,
poder falar um pouquinho da atenção à crise, né, dentro da atenção básica. E agora eu quero me focar, aliás, estou me focando o tempo inteiro, mas quero deixar mais específica a crise em saúde mental. Crise, então, ela é uma situação limite. E é a ferramenta que a gente vai escolher, como a gente está tratando de saúde mental e não mais de manicômio, como a gente está falando de uma lógica do território e não hospitalocêntrico, então qual ferramenta que a gente utiliza? A contingência, que é o que? Acolhimento e escuta. Então, atenção à crise. Não se possui receita, né? Como eu estava falando antes do PTS, não é? Porque a atenção à crise também é um projeto terapêutico a curto prazo, talvez para aquele momento ali, né? Mas não tem uma receita. Como que a gente vai fazer isso? Se tenta fazer isso em saúde mental, né? Bom, se o usuário ele está em surto, o que a gente vai fazer é uma contenção mecânica seguida de uma contenção química para proteger ele. Bom, eu tenho 6 anos de CAPS, gente, trabalho no CAPS AD, que de fato, nesses 6 anos que eu trabalho, que eu precisei fazer uma contenção química, foi uma única vez com o usuário que se agitou muito, que não houve outra possibilidade de manejo, né? A pessoa começou a jogar cadeira, a jogar mesa, podendo se machucar, né? Em nenhum momento ela me ameaçou, mas podendo ela se machucar, caía pelo chão porque ela estava alcoolizada, até que a gente segurou ela no chão e fez um Aldol, que estava prescrito, uma medicação, enfim, para conter. Mas é um usuário super grave, né? Que a gente tem, assim, que estava em descontrole, com muito sofrimento. Isso vinha um acúmulo de sofrimento por várias perdas que a pessoa teve, e foi necessário fazer isso, né? Fazer essa contenção química para ela se proteger naquele momento, porque ela poderia até sair do CAPS e talvez toda aquela agitação que a pessoa estava, ela ia se colocar mais em risco e talvez apanhar na rua, ser espancado, enfim. Mas várias outras vezes eu consegui manejar sendo inventivo, né? Teve uma vez que essa mesma pessoa estava com uma garrafa de cachaça no CAPS e eu tirei ela do local que ela estava e levei para uma sala, né? Para não ter exposição nem para os outros usuários do álcool. E aí eu comentei com ela, né, que ela não podia beber dentro do serviço. E ela tomou mais um gole na minha frente e depois botou o resto da cachaça fora no chão. Isso é contingência, se criou outras possibilidades. Em vez de eu só pegar e mandar ela embora do CAPS, eu criei outras possibilidades, né? Eu e a equipe que estava junto comigo, né? Estou falando na primeira pessoa porque eu estou aqui. E na crise, se possível, gente, sempre a pessoa que tem mais vínculo deve manejar com o usuário, que foi o caso dessa pessoa que eu estou falando, né? Eu cheguei, a equipe inteira estava manejando, eu cheguei no manejo também e aí eu levei ela para a sala, porque eu tinha mais vínculo, eu estava vinculado com ela, né? E muito importante, que eu já falo lá atrás sobre a postura ética da escuta, saber que não é sobre você que está se tratando, né? Que quando a pessoa te xinga, não é o Daniel que ela está... Quando a pessoa me xinga, no caso, não é o Daniel que ela está xingando, né? Saber que não se trata de mim disso, saber que se acontece alguma coisa com ela, não é sobre mim também. Né? Eu acho que isso, além de trazer uma leveza para a gente, né, enquanto trabalhador, faz com que a gente possa escutar melhor, acolher e servir como processo de contingência para as pessoas, né? E não simplesmente cercear elas. Bom, gente, aqui estão minhas referências, então, dos materiais que eu peguei para montar essa nossa conversa. E como não vai dar para passar o vídeo, eu falei a 4ª vez isso, eu vou contar um pouco da história do vídeo para vocês, porque a gente tem tempo ainda, eu acho que a gente tem tempo, eu acho, né? A gente começou um pouco atrasado. Eu vou só fazer uma vinheta do vídeo. O vídeo é... se alguém quiser fazer pergunta, a gente pode ficar super à vontade de perguntar. Eu acho que é para a gente fazer uma conversa aqui, né? Eu acho que bom dia para todo mundo ali, eu já dei bom dia, mas bom dia para todos e todas, e que vocês possam interagir, fazer algum questionamento, algum comentário a respeito do que eu falei, né? Bem rapidinho, então. Esse videozinho
um usuário que usa álcool e que, quando ele usa álcool, ele tem os seus surtos, assim. E ele chega na unidade quebrando tudo, chutando porta, dizendo que ele é o Batman, que ninguém compreende ele. E aí fazem um acolhimento, escutam, ele acaba indo embora, se acalma, vai embora. Ele, outro dia, volta a esposa dele, pedindo uma compulsória para ele, né? E ele vem de atrás com uma garrafa de bebida na mão, bebendo, quebrando tudo também, chutando. No primeiro episódio que ele vai, até a roupa ele tira no posto, né? E aí ele volta, ele xinga a mulher, manda a mulher para casa, é aqui que tu vem, né? Enche de desaforo ela, é aqui que tu vem, então eu não vou me internar, eu não quero me internar. Fala que o pessoal da unidade é louco, quer internar ele. E o que eles resolvem fazer então? Acolhem ele, levam para um outro espaço para conversar, articulam com o CAPS e começam a medicar o usuário na unidade, né? O usuário precisava de medicação, porque ele, pelo que as gurias relataram, ele devia ter um transtorno bipolar também, e ele começa seu tratamento, então, na unidade de saúde, porque fica mais próximo dele do que o CAPS, e no CAPS ele não vai. Então, ele vai 3 vezes por dia, ou 2 vezes, agora não lembro certo, tomar sua medicação no posto, e os agentes comunitários, técnicos de enfermagem, a equipe de estratégia da família, tomam esse cuidado para si, no território, entendendo que o CAPS cola no outro lado da cidade, que ele não ia aí, que isso era uma estratégia que não estava funcionando. Então, além de fazer o manejo da crise, eles proporam tratamento, porque tinham uma crise aguda acontecendo ali, né? Então, muito obrigado e...